que as coisas de Deus, nós temos grandes responsabilidades e temos que estar sempre prontos a servir a casa do Senhor, não é? Toda vez que eu estou aqui nesta casa, ministrando a palavra do Senhor, prazer poder servir aos meus irmãos. E como o pastor falou hoje, ele falou a respeito de que vocês estão falando a respeito da questão da prosperidade, certo? Mas eu trouxe algo aqui para vocês que eu percebo, pastor, que muitas pessoas não entendem isso. E por não entender isso, às vezes não compreendem porque algumas questões a nível até financeiro não acontecem na vida. Entendam algo, nós precisamos ter fundamentos sólidos na nossa caminhada, certo? E tem algo que é extremamente necessário e é algo que eu sempre faço com as pessoas que chegam para que eu discipule, trabalho essa questão com eles. Então o tema que eu trouxe aqui para vocês é: você sabe o que é ter uma vida em abundância? Por que essa pergunta? Porque primeiro, nós confundimos muito com relação ao conceito de abundância, de vida em abundância, e por não entendermos esse termo, às vezes nós acabamos nos frustrando muito. Então nós primeiro precisamos entender o que significa ter uma vida em abundância, e a partir desse momento que eu entendo o que significa ter uma vida em abundância, eu vou para uma outra parte, que é o quê? Entender que enquanto filho de Deus, eu tenho direito a ter uma vida em abundância. Amém? Amém. Então, todos os filhos de Deus, o Senhor fala na sua palavra, em João, no capítulo 11, no versículo 10, ele diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que deixa eu dizer um segredinho para vocês. Quando você olha essa mesma passagem em outras traduções bíblicas, você vê a palavra plenitude. E isso me chama a atenção e precisa chamar a atenção dos filhos de Deus. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento ele foi escrito em uma determinada língua, a língua grega. Então esse termo, abundância, quando vem nas versões, na verdade eu digo que a melhor versão que se fala nessa palavra, que nós precisamos focar, é no termo plenitude, que é a mais correta. A plenitude vem do grego pleroma. O que significa pleroma no grego? Se refere à totalidade do poder divino. Olha só, a totalidade do poder divino. Olha o que Jesus propõe em João: a totalidade do poder divino sobre a vida dos seus filhos. Significa eu preencho, comparável àquilo que está cheio ou completo. Ou seja, Jesus diz na palavra dele que ele veio preencher os seus filhos. Se ele veio preencher os seus filhos, a gente tem que analisar o seguinte: bom, se ele veio preencher, porque tem alguma coisa vazia. Está faltando. Está faltando alguma coisa. Algo está incompleto. Bom, e se algo está incompleto, eu preciso entender assim: por que está incompleto? Por que está faltando? Por que está vazio? O que aconteceu com a humanidade para que ela se tornasse vazia, incompleta? E aí a gente tem que vir para a origem, onde tudo começou. Deixa eu contar um segredo para vocês. Aprendam algo e nunca mais esqueçam. Se vocês querem entender algumas circunstâncias na vida de vocês, procurem ir na origem. Procurem voltar um pouquinho na história de vida de vocês, que talvez vocês tenham grandes respostas. E não muito diferente, nós encontramos lá no livro de Gênesis a origem onde tudo começou. Onde o homem, ele estava cheio.
ele estava completo. Nele não faltava coisa nenhuma. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem numa plenitude. O homem não estava vazio, não estava faltando nada no homem. Mas o Senhor disse algo ao homem. Disse, olha, lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 16, ele diz assim, ó: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Olha só, ele dá uma ordem. Assim como ele dá ordens até hoje para cada um de nós. E só que eles desobedeceram. E essa história você já conhece. Só que a gente percebe o quê? Que quando o homem pecou, o homem não teve uma morte imediata física. E que por sinal demorou muito até. Essa morte que o Senhor estava se referindo também, eu digo que é uma das piores mortes. E quem conhece as Escrituras sabe que a pior morte que o ser humano pode ter é a morte espiritual. Não é verdade? Então o que acontece? Então houve naquele momento uma morte espiritual. Agora deixa eu explicar a seriedade disso. Vocês sabem que nós somos seres formados de espírito, alma e corpo, certo? Vocês devem saber que existe uma diferença entre o espírito do homem e a sua alma. Que diferença é essa? Deus criou o homem numa plenitude, o espírito, alma e corpo. Qual a necessidade do homem ter um espírito? Prestem atenção. Deus, ele é o quê? Ele é o espírito, certo? Deus, ele se comunica com espíritos. A gente ouve muito assim as pessoas dizerem que na palavra de Deus é descrita que através do Espírito Santo o Senhor habita em nós, não é verdade? E vocês sabem onde é que esse Espírito está habitando em você? Você já fez essa pergunta? Já se fizeram essa pergunta? Onde é que esse Espírito habita em você? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita no teu espírito. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. O Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito, ele não fala à nossa alma. Você sabia disso? Olha só o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16. O Espírito mesmo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito, que está escrito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo testifica ao nosso espírito, que está com letra minúscula aqui na palavra, que está falando sobre o Espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. Aqui não está falando que o Espírito Santo fala com a alma do homem. Ele fala aqui, ele fala com o Espírito do homem. Então, antes da queda do homem, o que acontecia? O Senhor, que é Espírito, falava com o Espírito do homem, o Espírito do homem fala com a alma do homem, e a alma do homem fala com o seu corpo. Então, quem era o governo desse homem? O Espírito Santo governava o Espírito do homem, e aí ia acontecendo esse processo. Então havia o quê? Uma comunhão entre Deus e os homens. Uma plenitude. Por quê? Quem era o direcionador do homem? Era Deus. Então, essa estrutura, ela era plena. Imagina só o governo de Deus ministrando ao espírito do homem, que ministrava a alma, que ministrava o corpo. Aí olha o que aconteceu. Quando o homem peca, o espírito do homem, ele morre. Bom, se Deus fala o espírito do homem e esse espírito morre, e agora? Como é a comunhão de
de Deus com o homem. Não tem comunhão. E aí começa a confusão. E aí começam os nossos problemas. Porque agora o homem tem o domínio de quem? Da sua alma e do seu corpo. Ele não está mais sendo conduzido pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito dele está morto. Olha a seriedade disso. Então, a construção nossa, sem o Espírito de Deus, é uma construção extremamente corrompida. Por mais que se tente fazer aquilo que é melhor, humanamente falando, não tem como ser, porque está corrompido. Então a gente tem um baita de um problema. Se eu não tenho como me comunicar com o meu pai, e agora? Então nosso entendimento do que seria finanças tem muita coisa errada. O entendimento nosso do que seria saúde emocional tem muita coisa errada. Saúde física nem se fala. Tem muita coisa errada. Então isso se torna algo muito sério, igreja. E aí, qual é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é voltar a fazer com que o homem ele tenha relacionamento com o Pai. É voltar a fazer com que o homem ele tenha comunhão novamente com o Senhor, para que ele possa ter uma vida plena, uma vida em abundância. Porque nessa hora que o Espírito está ali morto, o homem se torna o quê? Vazio, se torna incompleto. Aí você começa a perceber o motivo pelo qual em João ele vem falar a respeito de que Jesus veio trazer uma vida em abundância. Abundância não se refere a dinheiro, gente. Até porque se você tiver dinheiro e não tiver uma plenitude com o Senhor, não vai adiantar de nada. Quantas pessoas têm dinheiro e não têm vida em abundância? Não é verdade? E até mesmo para você ter dinheiro, você precisa ter vida em abundância para saber como lidar com o dinheiro, para que o dinheiro não se torne o seu Deus. Alexandre, o dinheiro é ruim, Deus abençoa o ser humano? Claro que abençoa, porque a palavra me garante isso. Eu vi isso na minha vida, já tenho 14 anos de caminhada cristã, eu vi o que Deus fez na minha vida. Mas antes dele fazer isso na minha vida, que ele fez, financeiramente falando, ele precisou me ensinar o que significa ter uma vida em plenitude com ele. Por isso que eu disse para vocês que antes de eu querer entender o que seria prosperidade ou prosperar, eu preciso saber que eu preciso estar plena dele. Eu preciso estar completa nele. Porque deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente não está completa nele, o inimigo ele é muito sagaz. O que o homem vai fazer? O homem vai buscar preencher isso. E como é que geralmente o homem vai buscar preencher isso? Ele vai buscar preencher com poder, ele vai buscar preencher com sucesso, com fama, com mulheres, com homens. Mas só que isso não vai satisfazer. Quando nós estamos vazios, nós vamos buscar preencher esse vazio. É nessa hora que o inimigo vai começar a atuar em nossas vidas. Por isso que eu falei para você, se você não tiver a compreensão do que seja uma vida em abundância, uma vida plena, você pode correr o risco de ter até o dinheiro, mas você vai se perder. Deus sempre trabalhou na minha vida de uma forma muito interessante. Ele me ensinou algo que se chama
constância. Ele me disse: minha filha, as coisas na vida, ela precisa vir bem devagarzinho, não precisa ter pressa. Aprenda a subir os degraus da vida sem pressa. Porque se você subir, Pastor Jorge tem um ditado, eu não sei se você conhece esse ditado. Ele diz assim: jabuti trepado foi enchente ou mão de gente? Você já ouviu esse ditado? Falei isso hoje. Foi? Pois é. Isso é o Pastor Jorge, ele veio de vez em quando ele veio esse ditado. Jabuti trepado foi enchente ou mão de gente? Então vocês querem ser jabuti? Eu não. Eu prefiro que o Senhor trabalhe na minha vida dentro do tempo dele. Sabe por quê? Porque se ele trabalhar dentro do tempo dele, a gente não se perde. A melhor coisa que acontece. Mas você só vai começar a entender isso quando você tem uma vida plena nele. Quando você é completo nele. O apóstolo Paulo, ele é um homem que eu tenho muita admiração. É um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Ele fala algo que diz a respeito da questão de que ele vivia contente em toda e qualquer situação. Ele sabia viver na prosperidade, mas ele também sabia viver na falta, na escassez. Porque o apóstolo Paulo, ele era cheio. Não era aquilo que completava ele. O que completou o apóstolo Paulo e os discípulos foram justamente aquilo que o Senhor propôs, aquilo que ele veio nos dar, aquilo que mais precisávamos, a vida do Espírito. Porque através dele nós tivemos o que? O nosso Espírito vivo. Gente, nós temos um Espírito vivo, não está morto. Agora nós precisamos acreditar nisso, porque eu vejo às vezes cristãos que pela vida, eu digo, meu Deus, parece que está mais morto do que vivo. Que isso? Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Você pode olhar a sua vida assim e dizer assim: mas Alexandra, eu já entendi que o Senhor veio, o Senhor trouxe o meu espírito à vida novamente, mas eu não sinto que eu tenho uma vida em abundância, não. Parece que está me faltando alguma coisa. Por que isso acontece? Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês, que é que eu falo para os discípulos. Prestem atenção. Deus te deu uma nova natureza, uma natureza divina, amém? Mas, meus queridos, nós continuamos também com uma outra natureza, a natureza carnal. Infelizmente, nós vivemos ainda com essa natureza carnal. Agora, o engraçado é que nós gostamos de acreditar nela. É sério, vocês já perceberam isso? Nós gostamos de acreditar na natureza da carne. Nós gostamos de acreditar que nós não temos uma vida em abundância. Nós preferimos acreditar na natureza da carne. Como é que Deus ele pode derramar sobre a tua vida se você não acredita nele? Se você não acredita no poder dele que já está dentro de você? Como ele pode fazer alguma coisa com você? Você precisa acreditar nele. E como é que eu demonstro que eu acredito no Senhor, Alexandra? Obedecendo a ele. Você tem obedecido a ele? Tem mesmo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se nós temos duas naturezas, eu preciso alimentar uma delas, para que se torne mais forte do que a outra, que é o Espírito.
Vocês já têm alimentado o espírito de vocês? Tem certeza? Como é que eu alimento o meu espírito, Alexandre? Através da palavra. Pastor, infelizmente as pessoas não leem a palavra. Aí você traz a responsabilidade para quem? A tua vida não está sendo uma vida plena e abundante, por quê? Porque você não está alimentando o teu espírito. E aí não vai adiantar. Você vai continuar na mesmice de sempre. Você vai continuar do mesmo jeitinho daquela primeira vez que você entrou por aquela porta ali. Porque você só busca a palavra, ou no culto dia domingo, ou vem de vez em quando no culto dia de quarta-feira. E quando chega em casa, deixa a Bíblia fechada. Para colher, a gente precisa semear. Não é verdade? Isso não está se referindo apenas em semeadura em termos financeiros, em tudo nessa vida. Como é que você diz que ama a Deus se você não tem a dignidade de ter relacionamento com Ele através das Escrituras? Como você diz que ama a Deus se você não se dá o trabalho de buscar Ele em oração? Como explicar isso? Porque eu não consigo entender até hoje, assim. Eu vejo algumas atitudes de alguns cristãos e eu fico me perguntando, meu Deus, você é cristão mesmo? Isso é um filho de Deus mesmo? Porque não parece. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está alimentando aquilo que não deve alimentar. A gente está correndo atrás daquilo que não precisamos correr mais atrás. Porque aquilo que nós precisamos, nós já temos. Só precisamos tomar posse daquilo que nós já temos. Mas nós não fazemos isso, nós não queremos tomar posse daquilo que nós já temos. Porque as nossas atitudes demonstram se queremos ou não. Tudo começa aqui, ó. Mente, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade começa lendo as Escrituras. Mas o brasileiro é um povo que não gosta de ler. E que dirá a Bíblia? Porque é um livro que você inicialmente tem dificuldade de entender. Você precisa de disciplina. Você precisa se aprofundar. Não é pegar um versículozinho, um pedacinho, e um dia pegar um versículo, já ler, já resolvi meu problema com Deus. Não é assim, gente. Mas a gente faz o quê? A gente tem tempo de assistir TV, a gente tem tempo de assistir filme, a gente tem tempo de ler outros livros, de ler revistas, mas não tem tempo para aquilo que é o essencial. Vai ter vida abundância, e abundância como? Não vai ter. Não vai, gente. A realidade é essa, eu não vou enganar vocês, não. Entenda uma coisa, a abundância acontece quando o espaço interior ele é ocupado. Enquanto esse espaço interior não for ocupado, não vai ter. Agora, na hora que esse espaço interior é ocupado, aí vocês começam a perceber isso na vida de vocês. Sabe por quê? Porque as coisas vão fluindo. Vão fluindo de uma forma assim que é até espantoso.
Olha só, então entendam uma coisa: antes de qualquer movimento de prosperidade, tanto financeira, quanto emocional, quanto física, você precisa ser completo primeiro, porque Deus não vai correr o risco de te perder. É isso que nós precisamos entender. Se a tua satisfação for por causa de coisas ou pessoas, Deus, por proteção e amor a você, não vai fazer isso com você. E nós precisamos ter essa consciência e ensinar os outros que estão ao nosso redor a ter essa consciência. Então, Jesus, ele veio para fazer com que eu e você se tornem pessoas completas, com nada faltando, cheios do Espírito. Porque no final das contas, eu vou dizer a realidade para vocês, que eu tenho já 14 anos nessa caminhada. No final das contas, sabe o que importa para mim? Não importa para mim carro, não importa para mim apartamento, não importa para mim essas coisas não, sabe? Importa para mim que eu conheci alguém que me trouxesse preenchimento daquilo que não tinha. E um preenchimento real, não falsificado. É isso que nós precisamos entender quando filhos de Deus sair daqui e descer para o coração. Tá? Sair daqui e descer para o coração. E para a mão. Isso. E vai vir para a mão, com certeza. Espírito, alma e corpo. Vai vir. E de uma forma tranquila, sem força, sem violência. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar?